os concursos estão sendo adiados, né? A Polícia Federal já disse que não tem certeza se vai colocar para o final do ano. Eles estão tendendo a colocar para o ano que vem. O concurso que eu ia fazer agora, eu ia me inscrever em maio e fazer em junho de professor do Estado, não tem nem previsão. Então, assim, tá realmente difícil, né? E é aquilo, vocês já estão aí formadas ou já se formaram na enfermagem, já estavam estudando para fazer a prova, eles estão precisando desse contingente de pessoas para trabalho e a gente fica nesse, né? É muito complicado. E tirando a questão do emprego, né? Que a galera tá com muita dificuldade. Né? Ainda tem isso. Bem difícil. Vamos lá, vamos começar? Vou abrir aqui o slide para vocês. Vocês só me digam se vocês estão vendo o slide. Eu tô vendo. Eu também. Perfeito. Então, a gente vai começar com figura de linguagem, né? Eu não sei se vocês têm feito provas da parte de língua portuguesa da prova de vocês, mas é um conteúdo que é bastante cobrado, né? É bastante cobrado nas provas de vocês, perfeito? Então, o que eu tentei fazer, né, para a gente poder organizar isso tudo? Eu montei um slide, um PowerPoint, sobre figuras de linguagem, tentei colocar figuras, resumos de uma maneira mais fácil para a gente poder entender, tudo bem? E também procurei usar exemplos que a gente sempre encontra na prova de concurso, tudo bem? E aí a gente vai começar a entender as figuras de linguagem, como elas são separadas, como elas são usadas, e para a gente também desjustificar isso, né? Porque a gente usa algumas figuras de linguagem o tempo todo, só que a gente não sabe que a gente usa figura de linguagem o tempo todo, né? Uma figura de linguagem que vocês usam bastante é a metonímia, por exemplo, né? Quando a mãe da gente fala assim, vá lá na padaria e compra para mim um leite moça e um Bombril. Aí tu volta com piracanjuba e a Solan, né? É a marca pelo produto. Quando você fala assim, nossa, estava com muita fome, comi 2 pratos de comida. Você não comeu o prato, você comeu a comida, certo? Isso é um tipo de figura de linguagem, a gente usa bastante, né? Então a gente vai tentar entender como é que funciona isso aí. Então vamos começar? Vamos lá. Então a primeira que a gente tem aí, né? Figura de linguagem, tá? Então o que é isso, né? Eu coloquei aqui para vocês. São recursos da língua usados para dar ênfase ao discurso, né? E elas são classificadas a partir da função que elas vão exercer na nossa língua, né? Então, o primeiro grupo que eu separei para vocês são as figuras de som, né? Elas têm a ver com o som que a gente percebe nas estruturas. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Perfeito. Então, vamos lá. Figuras de som, então. A gente tem aliteração, assonância, onomatopeia e homeoteleuto. Esse nome feio, né? Esse último eu coloquei porque ele existe, mas raramente cai em concurso, né? Geralmente cai em concurso a nível universitário, mas é bem difícil de cair. Mas a gente vai ver todas elas. Então, vamos lá. Primeiro tipo que a gente tem, né? Aliteração. A gente conhece como aliteração a repetição de consoantes, né? Dentro de ou poemas, ou dentro de um parágrafo, tudo bem? A gente conhece como aliteração. Então, é toda vez que eu repito o som de uma consoante, muitas vezes. Então, olha o exemplo que a gente tem aqui. Toda vez que a gente fala de aliteração, o concurso militar tende a usar esse exemplo do Cruz de Souza, né? Então, vozes veladas, veludosas vozes, volúpios dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas lãs vulcanizadas. Eu tenho repetição do som do V, né? Então, na figura de linguagem, eu chamo isso de aliteração. Pode ser com qualquer consoante, perfeito? Qualquer uma. Então, vamos lá. Até aqui, beleza? Alguma pergunta? Não, entendi. Então, vamos lá. Aí eu coloquei uma clássica, né? Que a gente também aprende desde pequeno. Então, a gente tem aí, né, o quadrinho do Cebolinha, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Cebolinha, você aprendeu a falar.
o rato roeu a roupa do rei de Roma, claro, né? A gente usa isso como trava-língua, mas, por exemplo, qual é a repetição que está acontecendo aqui? Qual é a consoante que está sendo repetida? O R. Muito bem, perfeito, né? Vamos lá. Próximo. O próximo que a gente tem é a assonância. A assonância já vai ser a repetição de vogais, tá? Vai ser a repetição das vogais. Então, aí também um exemplo que é muito usado nas provas, né? Som mulato nato, no sentido lato. Mulato democrático do litoral. Quais são as repetições das vogais que eu tenho? A e O, né? Então, repetição de vogais. Tem que ser idêntica, tá? Então, por exemplo, não pode ser uma palavra com a vogal E e a outra com a vogal E. Não, tem que ser o mesmo som. Percebam o seguinte, quando eu falo mulato, lá, não é a mesma coisa de cra, que tem acento? Conseguem perceber isso? Sim. Né? Então, perfeito. Essa que vai ser a nossa ideia para a assonância, né? Tem que ser idêntico o som, tá? Então, vamos lá. Onomatopeia, né? A gente conhece como reprodução de fonemas ou palavras que imitam sons naturais, sejam de objetos, de pessoas ou animais, né? Então, por exemplo, o ribombar dos canhões nos assustava, né? Ribombar é aquele barulho de bum, 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 bum. Não aguentava mais aquele tic-tac insistente. Quando a gente fala tic-tac insistente, a gente remete ao quê? O que vocês lembram quando eu falo tic-tac? Relógio. Relógio, né? Muito bem, é isso. Não se ouvia mais o plique, plique, plique da agulha no pano, né? Então, quando a agulha está entrando no pano mais resistente. Então, isso que é onomatopeia, tá? A gente usa. E aí, onde é que a gente vê mais a onomatopeia, Rasmin? Vocês tinham o costume de ler, por exemplo, revista em quadrinho, quando eram mais novos? Ou os irmãos de vocês, ou filhos, ou sobrinhos, né? Não sei se vocês já repararam nisso. Às vezes a criança é pequenininha, não sabe nem ler. Mas, por exemplo, ela vai vendo as figuras, ela vai identificando, certo? E ela ri ou coisas do gênero. Aí, quando a gente pegava lá essas revistas em quadrinhos, por exemplo, se a Mônica estava batendo na porta, tava a mão da Mônica assim na porta e em cima estava escrito assim, toque, toque, não é isso? Uhum. Isso é uma onomatopeia, essas representações que existem, tá? Então, vamos lá. Homeoteleuto, né? O que é isso? É quando no final das palavras, né, a última sílaba, eu tenho a repetição do mesmo som, tá? Isso pode ser numa oração ou num verso, tanto faz. Então, aqui, ó, estudando e trabalhando, ando, ando, correto? Cantar e amar, a R é R. Olha aqui embaixo no parágrafo, né? Cassiano pensou, fumou, imaginou, trotou, cismou. E já a 2 léguas do arraial, os seus cálculos acharam a conclusão. Eu tenho repetição de ou. Sim? Então, Sempre isso no final. sempre no final da palavra. A mesma terminação. Ele tem esse nome feio, né? Mas ele é até fácil de identificar. Então, ela tem a mesma terminação fonética. E aí, por exemplo, pode ser um verso, né, de poema, mas também pode estar dentro de um parágrafo, igual está aqui nesse último exemplo que eu mostrei para vocês, né? Cassiano pensou, fumou, imaginou, trotou, cismou. Se em cada palavra a terminação é igual, tudo bem? Eu chamo de homeoteleuto. Ah, tá. Tá? Então, vamos lá. Figuras de palavras agora, né? Então, a gente tem comparação, metáfora, metonímia, catacrese, perífrase, antonomásia e sinestesia. Tá ok? Então, a gente vai ver uma por uma também. Vamos lá. Comparação ou símile. Rasmin, precisa aprender esses 2 nomes? Sim, né? Porque dependendo do autor que a banca use ou da banca que esteja fazendo a sua prova, da pessoa que esteja fazendo a sua prova, ela pode usar qualquer um desses 2 termos, tá? Então, comparação ou símile é comparação, tá? E o que é uma comparação, tá? É quando eu tenho termos, eu comparo um com o outro. Geralmente, eles vêm apresentados com conectivos, tá?
E aí, esses conectivos, como igual, igual, tal qual, mais informal, a gente usa, por exemplo, que nem, né? Por exemplo, João é que nem o pai, né? Acorda cedinho. Então, os exemplos que a gente tem. Esse líquido é azedo, como limão. Estou comparando o líquido com o limão, né? A jovem estava branca, tal qual uma vela. Estou comparando a jovem com a vela, né? A chuva caía como lágrimas do céu. Estou comparando a chuva com lágrimas. Então, para ser comparação, tá? Eu tenho que ter os conectivos comparativos. Tudo bem? Por que é importante a gente entender bem comparação, tá? Porque a gente vai ver, por exemplo, desculpa, deixa eu mostrar esse quadrinho para vocês aqui primeiro, né? Onde que vocês estão indicando não, achando comparação aí? Onde que vocês acham a comparação aí nesse quadrinho? Por quê? Eu quero saber no quadrinho onde tem comparação. No terceiro quadrinho? Não. Não. Logo aqui no início, né? Viva como se você fosse morrer amanhã. O como está indicando, né? Essa questão comparativa. Então, vamos lá. Aí, outro exemplo aqui, né? Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Tá comparando o amor com uma flor, né? Flor. Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? Amor é como o motor do carro, Armando. Se trocar o óleo, se não trocar o óleo, não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Né? Então tá comparando o amor depois com o motor do carro, certo? O que a gente encontrou ali? A gente tem elementos conectivos, como, certo? Então, para ser comparação, eu tenho que comparar dois elementos, tudo bem? E ele tem que ter o conectivo, como, igual, tal qual, que nem, e por aí vai, tá? Por que isso é importante? Porque a gente tem a metáfora, né? A metáfora é um tipo de comparação, tudo bem? Só que qual é a questão aqui? Na metáfora, eu não uso conectivo, tá? Então, eu botei ali para vocês o exemplo de metáfora em negrito, tudo bem? Eu coloquei em negrito quais seriam os conectivos que poderiam aparecer ali. Então, só para a gente reforçar, comparação, eu uso conectivos, como, igual, tal qual, que nem. Na metáfora, eu não uso conectivo. Mas os dois, metáfora e comparação, são basicamente a mesma coisa. São elementos que a gente o quê? Faz analogia, comparação, tá? Então, por exemplo, minha irmã é um anjo. Eu não estou comparando minha irmã com um anjo? Sim. Perfeito? Minha vida não passa. Gente, só tira o áudio um pouquinho, porque tá com barulho. Aí qualquer coisa, quando vocês quiserem falar, confirmar, vocês falam. Então vamos lá. Minha No vida caso, fala, meu no amor. caso, fica subentendido o conectivo. Muito bem. Esse é o ponto. Muito bem, isso mesmo, tá? Então fica subentendido, né? É por isso que a gente costuma dizer que a metáfora, né, é quando você quer dizer alguma coisa, mas você não diz com todas as palavras. A gente encontra também essa classificação de metáfora, é por isso, porque a gente não usa o conectivo, né? A ideia fica subentendida no contexto, sim? Então vamos lá. Minha vida era um palco iluminado. Eu estou comparando minha vida com o palco iluminado. A vida, manso lago azul, né? Aí eu tenho a vírgula aqui, que é como se eu estivesse colocando, né? É como, é igual, né? O manso lago azul. Perfeito? Até aqui, tá tranquilo? Porque eu sei que é uma coisa nova e é diferente mesmo, e é muita coisa. Não se preocupem que depois desse material eu vou deixar para vocês lá no Classroom para revisar. Mas até aqui, o que vocês acham? Mais ou menos? Deixa eu ver o que parece que a gente falou no chat. Beleza, Luciane. Ah, Luciane que estava falando. Evelyn, até aqui tá tudo de boa? Tá. Eu vou tentar
Não tem como deixar, senão vai ficar estranho. Eu vou deixar aberto, quando vocês forem falar alguma coisa, vocês abram o áudio para falar, porque senão tem que ficar lá no chat aqui. Então, até aqui, beleza, né? Então, vamos lá. Próxima figura de palavra. Metonímia ou sinédoque, né? Tem esses dois nomes aí. Também a gente tem que aprender essas duas diferenças de nome, tá? Porque o que acontece? Dependendo da banca, dependendo da prova, vai cobrar dessas duas formas. Então, o que é isso, né? Metonímia ou sinédoque? É o uso de uma palavra por outra, mantendo a relação de sentido. Então, é aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Da tua mãe que manda você comprar leite moça e Bombril e tu volta a comprar canjuba e açolã, né? Porque o nome mesmo do leite moça, o nome original é leite condensado, né? O Bombril é palha de aço, mas a gente não usa, né? A gente usa a marca pelo produto, né? Vocês conseguiriam lembrar outro exemplo de como vocês fazem para usar isso? Alguém? Não tem nenhum outro produto que vocês usam mais a marca do que qualquer outra coisa? Os meus alunos do colégio, eles sempre falam assim: ah, professora, não, hoje de lanche eu trouxe um Nescau. Aí daqui a pouco eles tiram um todinho em caixinha, né? Então, porque Nescau já virou associação de achocolatado em pó, né? E aí, quais os tipos de metonímia que a gente tem? Autor pela obra, né? A gente troca o autor pela obra. Então, alguém te pergunta, o que você está lendo? Aí você fala assim, tô lendo Camões, né? Tô lendo Machado. Ao invés de dizer, por exemplo, tô lendo Dom Casmurro, né? Então, você troca o autor pela obra. Efeito pela causa, né? Então, por exemplo, respeite minhas rugas, né? Rugas ali no sentido de quê? De experiência, né? Que eu já tenho. Parte pelo todo, a gente usa isso bastante também, né? Ele nunca teve seu próprio teto. A gente usa bastante essa expressão, né? Passei na rua e vi vários sem teto. Não é que a pessoa não precisa de um teto para morar. Teto é a parte. A gente sabe que a pessoa precisa de uma casa completa, né? Um apartamento, coisas do gênero. Mas a gente usa bastante essa expressão. Abstrato pelo concreto, né? Então, cuidemos da infância. A gente aqui de infância. Infância é um substantivo abstrato, ao invés de a gente ter, por exemplo, cuidemos das crianças, que seria um substantivo concreto, né? Continente pelo conteúdo, dei o um exemplo para vocês também, né? Comerei mais um prato. Você não vai comer o prato de comida, você vai comer o conteúdo dele, né? Por exemplo, bebi 2 copos de água, não bebi um copo, bebi a água. Mas a gente usa bastante essas expressões. Fala, meu amor. Qual a diferença dessa para outra? Dessa para outra qual? A outra que é quase a mesma coisa. Qual? Lá do começo. Não. Não é, não. Qual delas? Deixa eu voltar para você me falar. Aquele que tu deu exemplo do leite moça. O primeiro. Não, aquele que eu estava falando, eu estava dizendo sobre as figuras de linguagem. Eu estava me referindo a essa figura aqui mesmo. Eu estava dizendo que vocês usam bastante. Eu uso bastante figuras de linguagem, mas a gente não percebe, entendeu? Então falou desse mesmo. Isso. Entendi. É que a gente Entendi. usa bastante. Quer ver, por exemplo, vocês que são da enfermagem devem ouvir bastante isso. Hemorragia de sangue. Uhum. Se hemorragia é de sangue, né? Isso a gente chama de pleonasmo, a gente vai ver lá na frente, pleonasmo vicioso. A gente escuta o tempo todo. É igual, por exemplo, a minha mãe aqui mora no condomínio, né? E aí, volta e meia, tem algum vizinho que abre o portão e grita: Fulano, entra pra dentro, né? Se é pra entrar, vai entrar pra onde? Né? Aí é pleonasmo. Então, é isso que eu tô querendo dizer. A gente usa figuras de linguagem e não percebe. É igual comparação, por exemplo, né? A comparação a gente usa o tempo todo, não usa? O tempo inteiro para tudo. Só que a gente não associa com a figura de linguagem. Sim? Então, vamos lá. Aí, outros exemplos de metonímia, né? Lugar pelo produto, né? Ele gosta de um bom Havana. Havana é uma localidade, né? Fica em Cuba. E por que pelo produto? Porque é muito conhecido o charuto de Havana, né? Singular pelo plural. O carioca adora praia. O carioca se refere a uma pessoa só?
Não, né? Se refere ao grupo de pessoas do Rio de Janeiro, certo? É indivíduo pela espécie ou classe, né? Ele é um Judas, né? O que significa ser um Judas? Qual é o significado de ser um Judas? Traidor. Muito bem. Conseguem perceber? O indivíduo pela espécie ou classe, né? Eu peguei lá um indivíduo da história, né? E aí eu faço referência a ele pelo seu adjetivo, certo? Matéria pelo objeto. A porcelana chinesa é belíssima, né? Então, porcelana, né? No lugar de eu falar, por exemplo, a xícara, né? E por aí vai. Marca pelo produto, aquilo que eu falei para vocês. Comprou Bombril, Gillette e Chiclete. Tudo isso aqui é marca, né? Porque Bombril é palha de aço. Gillette é lâmina, né? É lâmina, é lâmina. E chiclete é goma de mascar. Mas ninguém fala isso, né? Eu não vou chegar para você e vou falar assim, então, gente, na próxima aula, vamos fazer um café da manhã? Eu vou trazer o achocolatado em pó. Isso não existe, né? A gente não fala desse jeito. Então, são figuras de linguagem. Então, não sei se vocês estão reparando até agora. Realmente, as figuras de linguagem, elas surgiram, né? E elas são usadas na nossa língua para a gente poder dizer algumas coisas de uma forma diferente. Vocês percebem? Conseguem perceber esse ponto? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Continuando. Aí eu botei, né, aquela propaganda da Sandy que chamou super atenção, que na época a Sandy tinha mudado o cabelo e tal, mas ela fez uma propaganda de cerveja. Então, todo mundo tem um lado devassa, né? Devassa no sentido de ser sexy, de ser um pouco mais provocante, certo? Então, a gente trocou ali a palavra também. Então, vamos lá. Próxima. Catacrese também a gente usa demais. O que é isso? Vocês já pararam para imaginar se a gente tivesse que criar uma palavra para cada coisa da nossa vida em língua portuguesa? Já tem muita palavra, o dicionário é enorme, a gente já fica maluco. Agora, imagina você criar uma palavra para cada coisinha, né? Então, o que acontece? Como a gente não tem uma palavra apropriada para tudo, a gente acaba usando outras palavras no lugar. Uma que me chama muita atenção é embarque e desembarque, né? Se a gente for pensar, embarque e desembarque vem de quê? Qual é a origem dessa palavra? Embarque e desembarque. De barco? Não sei. Muito bem, é isso aí mesmo, de barco, não é? De embarcação, não é isso? Sim. E aí isso significa algo que fica na água, concordam? Sim. Então, quando você sobe no ônibus, está escrito o quê? Embarque. É. Quando você desce, desembarque. No trem, embarque e desembarque, né? Sim. No metrô, né? Próxima estação, Del Castilhos. Desembarque pelo lado direito, não é assim? Então, assim, são empréstimos que a gente faz pela falta de uma palavra específica para dar nome àquela situação. Conseguem perceber? Aí, olha os exemplos que eu coloquei. Dentes de alho, céu da boca, cabeça do prego, pé da cama, leito do rio, folhas do livro, braço da poltrona, asa da xícara, né? Dente de alho, cabeça de alho. Conseguem perceber a associação? Então, dente por quê? Porque realmente parece com dente e a gente chama o negócio lá cabeça de alho. Céu da boca. Então, a gente pega empréstimos de palavras que dão nome a outros elementos para fazer uma associação, né? Igual, por exemplo, a asa da xícara, né? A gente não usa, obviamente. Eu, pelo menos, não uso essa expressão. A asa da xícara. Mas, tipo, para mim parece mais uma orelha, não sei para vocês. A asa da xícara. Eu não uso essa expressão mais para isso. Igual, por exemplo, o braço da poltrona. Com certeza vocês têm uma tia, uma mãe, uma avó que grita, não senta no braço da poltrona, né? Então, na falta de uma palavra específica, a gente usa outros termos do nosso vocabulário. Isso é catacrese, tá? Tudo bem até aqui? Tudo. Essa vocês sabiam que era uma figura de linguagem? É diferente, né? Nem parece, que é tão usual, eu acho, que às vezes a gente nem percebe, É. né? Do dia a dia. Vamos lá.
Perífrase, né? O que é uma perífrase? Então, é uma expressão que designa seres utilizando suas características ou atributos, ou um fato que marcou. Então, eu botei esses 3 exemplos aqui para a gente dar uma olhada, que são os mais conhecidos. Quando eu digo cidade-luz, em qualquer lugar do mundo a pessoa associa isso automaticamente a Paris, né? Principalmente porque é uma cidade muito iluminada à noite, né? Champs-Élysées, a Torre Eiffel e por aí vai. O Arco do Triunfo e por aí vai. Cidade maravilhosa, automaticamente, né? Rio de Janeiro, certo? Povo lusitano, portugueses, né? Então a gente tem essas associações, certo? Quando eu falo assim, o berço da beija-flor do carnaval, automaticamente a gente remete a Nilópolis, certo? Então, não sei onde vocês moram, mas, por exemplo, Nova Iguaçu, a gente usa bastante a perífrase de Terra da Laranja, né? Porque a cidade de Nova Iguaçu era basicamente tomada por fazendas de laranja, né? Então, vamos lá. Aí, a gente tem a antonomásia, né? O que é antonomásia? É um tipo de perífrase, só que o que acontece? Prestem bem atenção. Perífrase, vocês conseguiram observar aqui? Cidade Luz, Cidade Maravilhosa, povo lusitano, né? Eu estou me referindo a cidades, certo? Ou então eu estou me referindo a um adjetivo pátrio, né? Ou seja, carioca, né? Paulista, povo lusitano, povo de Portugal, tá? Na antonomásia, eu tenho uma perífrase, só que é relacionado só a pessoas e as qualidades dessas pessoas, né? Ou então um apelido ou alcunha que ela recebia, né? Para quem não sabe, alcunha é um sinônimo de apelido. Então, por exemplo, o Pelé não joga mais. Pelé é de antes do nascimento. O poeta dos escravos é conhecido como Castro Alves. O Dante Negro, Dante Alighieri, né? Escreveu a Divina Comédia. Cruz de Souza. O Corso é conhecido como Napoleão. O Príncipe dos Poetas, Olavo Bilac. O Presidente dos Pobres, Getúlio Vargas. A Dama do Teatro Brasileiro, Fernanda Montenegro, né? Vocês conseguem pensar aqui no Brasil um exemplo de antonomásia com pessoa, além do Pelé? Que a gente usa bastante. Ai, o negócio fica suando. Aí, vamos lá. Aqui onde eu moro, por exemplo, tem um cara que a gente associa, tipo, o dono do bicho. Aí já sabe que é fulano de tal, mas nunca Muito chama ele bem, pelo nome. muito bem, isso aí. Isso mesmo, isso mesmo. Por exemplo, a Rainha dos Baixinhos, né? Automaticamente a gente associa quem? Quando eu falo a Rainha dos Baixinhos, vocês associam a quem? A Xuxa. É isso, perfeito. Beleza? Isso é antonomásia. Então vamos lá. Sinestesia, né? É quando eu misturo os sentidos sensoriais, tá? A gente usa isso bastante também, né? Quer ver um exemplo? Até essa semana eu tava aqui na casa da minha mãe e aí não sei quem foi que pegou um pote e falou assim, nossa, isso tem um cheiro azedo. Aí eu falei assim, como assim, gente? Cheiro é aqui, azedo é paladar, né? E aí isso é sinestesia, né? Então, por exemplo, o cheiro doce e verde do capim. Cheiro faz parte de que parte sensorial do nosso corpo? Olfato, concordam? Doce, paladar. E verde, visão, tá? Um doce abraço, né? Doce é paladar, abraço é tato. Um barquinho a deslizar. Um barquinho a deslizar no manso azul do mar. Manso tem a ver com contato no sentido de comportamento, concordam? A gente não fala isso? O cachorro é manso, pode botar a mão, né? Então, Sim. comportamento tem mais a ver com contato. Azul tem a ver com o quê? Visão. Não. Isso aí. Olhar gelado. Olhar tem a ver com visão e gelado. Paladar?
tato, né? Pode ser paladar também, porque você sente, mas não é o tato, né? É. Porque o gelado você pode sentir também no resto do corpo, não só na boca, correto? Sim. Aí o último é um que cai bastante prova também de militar, né? Eu gosto muito dessa frase. Avistei o grito das araras, né? Sabe como é que a gente usa isso muito no dia a dia? Tu tá chegando em casa, né? Aí tava tendo um barraco na rua. Aí sua mãe tá no portão te esperando pra você entrar, aí você entra e fala, viu como é que ela tava gritando? Então, assim, tipo, você viu ela gritar? Né? A gente usa bastante isso, não usa? Sim, sim. Então, isso é sinestesia, né? Então, aí, outros exemplos de como a gente usa o tempo todo figuras de linguagem e a gente não consegue perceber, né? Então, vamos lá. Figuras de pensamento, né? Então, a gente tem antítese, paradoxo, ironia, eufemismo, hipérbole, gradação e prosopopeia. Então, vamos lá, né? Antítese é o emprego de termos em sentidos opostos, né? Então, por exemplo, tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza e felicidade se opõem, concordam? Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Acordar e adormecer são opostos, né? Era cedo para alguns e tarde para outros. Opostos novamente, né? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: percebam que a antítese ela tem referentes diferentes. Como assim, Rasmin, referentes diferentes? Vamos ver o primeiro exemplo. Tristeza não tem fim. O que não tem fim? É a tristeza. A felicidade vai ter fim. São elementos diferentes. Uma coisa tem fim, outra não. Aqui embaixo, acordar os homens. Quem vai acordar? Gente, Alguém vai homens. acordar eles, né? os homens. E adormecer. Quem vai adormecer? As As crianças. crianças, já As entendi. crianças. Então, isso que é um referente diferente, certo? Quer dizer que um sentido eu vou apontar para uma parte, outro sentido eu vou apontar para outra. Isso é antítese. Ó, era cedo para alguns e tarde para outros. Para quem que era cedo? Para Alguns alguns. E para quem para tarde? para outros. Para outros. Então eu tenho, tá, sentidos opostos para elementos diferentes, tá? Isso é antítese, tudo bem? Agora vamos lá. Paradoxo, ou conhecido também como oxímoro, tá? Rasmin tem que aprender esse nome é estranho? Sim, gente, vai ter que aprender o nome estranho. Então vamos lá, né? São ideias contrárias. Um exemplo de que a gente pode pensar é o seguinte: o paradoxo ele traz umas ideias contrárias que são afirmações absurdas, sem lógica nenhuma, né? Que a gente estranha, tá? Mas a gente também percebe que em alguns exemplos ele se trata do mesmo referente. Então vamos lá. Primeiro vamos trabalhar com as ideias estranhas, absurdas. Então a gente tem aqui, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Como que alguma coisa arde e você não vê, né? Porque arder não é só de sentir ardência, gente. A gente não fala o arder do fogo tá crepitando, né? É uma percepção. É ferida que dói e não se sente. Como que uma ferida dói e você não sente? Tudo bem até aqui? É meio sem nexo, né? Muito bem. É meio sem nexo. Pode fazer aquilo. É meio sem nexo, né? É meio. É realmente uma lógica absurda. Ó. É um contentamento descontente. Se é um contentamento que você fica feliz, como é que ele vai ser descontente? Né? E é dor que desatina sem doer. Se dói, como é que desatina, né? Chega no seu ponto máximo sem doer. Certo? Aí eu botei um exemplo da música da Cássia Eller, que o pra sempre sempre acaba, né? Então, se o pra sempre acaba, então como é que vai ser pra sempre? Né? Não tem lógica. E aí, o paradoxo também vem com uma outra formatação. Então, vamos lá, devagar. Lembra que eu disse aqui na antítese para vocês que cada elemento oposto se refere a um ponto diferente?
Acordar os homens, adormecer as crianças. Cedo, alguns, tarde, outros. Não falei isso? Todo mundo comigo? Sim. Então, vamos lá. Sim. O que acontece aqui embaixo? Estou cego e vejo. Cego é uma coisa, ver é outra. Concordam? São Sim. opostos. Mas Tá. se referem a uma pessoa só. Né? Sim. Se refere a uma pessoa só. Isso que é paradoxo. Também. Ah, tá. Mesmo sendo oposto, mas se referindo a uma pessoa, então é um paradoxo. Uma pessoa ou algum elemento. Um objeto, qualquer coisa. Mas se são ideias opostas e se referem a uma coisa só, paradoxo. Se são ideias opostas e se referem a elementos diferentes, antítese. Tá. Tudo bem? Então vamos lá. Próximo, ironia. Todo mundo tem aí. Vamos lá. Vamos dar um exemplo de ironia legal, pra gente rir um pouco. Vocês com certeza usam bastante. Vamos combinar. Todo mundo na vida. Nossa, você é muito inteligente, hein? Isso aí. E tem que ter aquela entonação, né? E aquela cara de deboche. Nossa, você é muito inteligente. Né? É isso. É isso mesmo, né? Dizer o contrário do que a gente quer, né? Então, ó. Moça linda, bem tratada. 3 séculos de família. Burra como uma porta. Um amor, né? Ele era fino, né? Adorei. Ele era fino e educado. Comeu como um porco. Além de ser gentil, nem disse obrigado. Legal. Fale mais alto. Lá da esquina ainda não dá para te ouvir. É bem isso, né? Beleza, até aqui? Estamos bem? Sim, estamos. Vemos, então. Eu vou parar aqui, porque a gente ainda tem pelo menos. Deixa eu ver aqui. A gente ainda tem 30 slides e eu acho que é muita informação, né? Eu acho que é muita informação. Então, eu vou parar aqui. E aí, na próxima aula de gramática, que é segunda-feira, 3h30, eu vou continuar daqui de onde eu parei. Então, vocês vão poder assistir. Se não puderem assistir na hora, vocês podem assistir gravado. E depois, 11 horas agora, eu volto com a parte de redação. Se vocês quiserem participar, vai ser muito legal, que a gente vai ver um documentário pequenininho e vai discutir um pouco sobre o tema. Beleza? Beleza. E aí, depois desse material, eu vou deixar lá para vocês, tá bom? Tá bom, obrigada, professora. Eu que agradeço a vocês, gente. Espero vocês 11 horas. Tomara que vocês consigam voltar. Tá bom. Tá bom. Tá bom? Até daqui a pouco. 9 minutos.